voz, igreja, vamos dizer: e tudo o meu coração e todo o meu ser, e para ti quero viver, todo o meu respirar, e por onde eu andar, vem, faz tua vontade em mim, e tudo o meu coração e todo o meu ser, para ti quero viver, e todo o meu respirar, e por onde eu andar, vem, faz tua vontade em mim. Aleluia. Oh Espírito Santo, toma-nos em tuas mãos nesta manhã, Senhor. Usa-nos como o teu canal, usa-nos como aquele que podes falar através da nossa boca, e que os nossos ouvidos possam estar atentos à voz da tua vontade, que possas ter o poder sobre a nossa vida de nos levar a viver conforme tu queres. Pai, em nome de Jesus, eu autorizo que a tua palavra possa transformar o meu coração. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Alguém está alegre nesta manhã? Vamos ler juntos o texto áureo do mês. Amém? Verso 2 de Romanos 12. É o texto áureo do nosso mês. E queremos que Deus pode fazer algo muito especial em nossa vida neste mês, levando-nos a um nível superior na nossa intimidade com Deus. Amém? Então vamos ler juntos. E não vos conformeis com este mundo. Se puderem pôr a minha tradução, eu preferia. E não sede conformados. Vamos ler juntos para ser igual. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Dê um aplauso a Jesus, amém? Podem tomar os vossos lugares. O tema desta manhã é vivendo conformados sem as armas espirituais. Vamos pensar, vivendo conformados sem as armas espirituais que Deus nos deu para podermos trabalhar. Este é um dos maiores assuntos que podíamos estudar na igreja, porque estamos muitas vezes vivendo tão conformados, tão contentes com a vida de cristão que temos, e que não usufruímos das armas que Deus deu à sua igreja, ao povo, ao cristão individualmente, a fim de podermos desenvolver não só uma vida espiritual mais forte, mais íntima com Deus, também podermos nos defender de todo o tipo de heresias e de ataques espirituais contra nós, nossa família e a própria comunidade que fazemos parte, como também acabamos por viver sem ter uma capacidade de conhecimento bíblico, a fim de que a palavra que nós conhecemos, a palavra de Deus que nós temos para poder vivê-la, conhecê-la, estudá-la e amá-la, essa palavra não está presente de forma ativa em nosso coração. Então há pessoas que se conformaram com o que sabem, com o que são e como vivem. Com cristãos, não estou a falar para ímpios, não estou a falar para pessoas que não têm Deus, não estou a falar para ateus, agnósticos ou gente que não quer saber daquilo que é de Deus. As pessoas habituam-se a viver a sua vida da forma que muitas vezes se distancia em absoluto daquilo que é o plano de Deus para a sua vida. Eu creio que se Deus conseguir fazer com que nós possamos viver desta maneira, ao contrário daquilo que acabámos de ouvir, de uma maneira ativa, de uma maneira a termos a capacitação das armas, que são armas, também são escudos, amém? É o escudo de Deus, a arma de Deus,
as ferramentas que Deus deu à igreja para que a igreja possa usá-las em seu benefício e em benefício do reino de Deus também. E nós, como igreja, temos que ter a consciência de que a nossa vida espiritual não é salvos há 20 anos atrás e não buscamos mais a Deus. Ou não, parece que andamos num marasmo, num limbo espiritual, que está tudo bem, está tudo... Essa inércia que nos vai roubando a fé. Ontem estava falando com alguém que já tem 61 anos do casamento e tivemos uma conversa muito agradável com alguns amigos que conheço há muitos anos, ali no Cartacho, e eu estava partilhando com eles que os nossos dias são dias de nos conformarmos em vivermos conforme já estamos. E muitas vezes estamos na forma mais imprópria para Deus poder se agradar. Entendem o que eu estou a falar? E eu gostava que os irmãos entendessem o que são armas. Armas servem para atacar. Pode dizer amém? Amém. Escudos e armaduras servem para nos defender. Amém? Então, sem as armas e sem os escudos e sem a armadura que a Bíblia fala em Efésios 6:10, que eu vou pedir para todos abrirmos, sem essas armas a igreja fica volátil, fica frágil. Não é igreja e comunidade fica frágil e volátil, mas a tua vida espiritual individual também fica volátil, porque muitas vezes nós queremos culpar a comunidade num todo, esquecendo que o mal começa em mim. Entende? Toda a gente que critica uma igreja, critica as comunidades, criticam o todo da comunidade, atacando uma pessoa, muitas vezes essa mesma pessoa está tão doente, está tão fragilizada, muito mais que a próxima, porque aquilo que eles falam que está frágil. Porque a salvação é individual. Eu posso estar no meio de uma sociedade totalmente destruída e eu estar bem com Deus. Eu até posso estar numa igreja como estava a igreja de Coríntios, em que havia todos os dons, havia povo santo naquela igreja, havia gente muito boa naquela igreja, gente que tinha, por isso que Paulo diz, nenhum dom vos falta, mas ao mesmo tempo havia prostituição, havia guerra interna, havia maledicência, irmãos contra irmãos, irmãos punham outros em tribunal, era uma igreja de guerra, entendem? Num conflito interno que estava a destruir a igreja. Por isso o apóstolo Paulo escreve a primeira epístola e escreve depois a segunda, e se nós analisarmos, havia uma desordem total, parecia uma igreja de peixarada. Mulheres levantavam a voz, falavam, ofendiam, enfim, todo um conjunto de coisas que há uma autêntica vergonha naquilo que se podia dizer uma igreja que é um lugar de paz. Amém? Um lugar de amor, um lugar de bênção, um lugar de partilha. A igreja, quando se reúne, deve ser o momento mais belo da nossa vida, porque estamos reunidos com aqueles que vão estar com Jesus no céu. Amém. Ontem estava dizendo a alguém também que sem perdão as pessoas não entram no céu. Sem amar o próximo, sem perdoar o próximo, sem viver da forma que Deus nos ensina, ninguém pode pensar que vai estar com Deus. Não queres viver. E isso não é culpa do pastor, é a tua culpa. E a partir de hoje, ainda mais culpa vais ter. Diz para ele, ou para ela, a partir de hoje, mais culpa vais ter. Porque se não mudares de atitude, a culpa vai ser maior. Diz assim o texto sagrado: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Porque tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
orando em todo o tempo, com toda a oração e súplicas no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplicas por todos os santos. Amém? E por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Pelo que sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém. O apóstolo Paulo estava desejoso que a igreja de Éfeso pudesse entender a sua necessidade de ter esta armadura e esta arma chamada espada. Amém? E entender também que a nossa guerra não é uma guerra de pessoas contra pessoas, mas é uma guerra espiritual de verdades contra mentiras. Há uma coisa engraçada, eu comecei a escrever um artigo na internet sobre verdades com veneno. Porque hoje estamos a viver um momento em que pessoas, em que comunidades tentam conquistar fiéis de outras comunidades com verdades com veneno. Verdades que muitas vezes mal explicadas geram um veneno que vai diminuindo e enfraquecendo o todo que é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E é curioso que muitas vezes nós não entendemos essas verdades com veneno. Por exemplo, eu falar que Deus é amor para desculpar todos os meus pecados é errado, porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. Falar que Deus perdoa e que Deus é muito bonzinho, porque então para Ele desculpar todas as coisas erradas da minha vida, isso é uma verdade com veneno. Então nós temos peritos hoje na nossa sociedade de manipulação de verdades, mas sem o conteúdo total dessa mesma verdade. Eu não posso usar um texto fora do contexto. Eu não posso dizer uma verdade sem aquilo que também a verdade é na sua plenitude. Porque o Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em primeiro lugar, nós precisamos de estar vestidos e revestidos com esta arma, porque, sem dúvida alguma, o texto sagrado ele é bem claro. O versículo 13 diz: este vestimento desta armadura, e eu confesso que não vou explicar as peças da arma, vai dar um lamiré, não é esse o meu objetivo, mas a armadura do soldado de Deus, que somos todos, cada um de nós individualmente, como a espada, elas servem para quê? Elas servem para podermos resistir no dia mau. Está escrito, 6:13. Portanto, tomai toda a armadura, não é só uma parte da armadura. É toda, diga toda comigo. Toda. Há muita gente que tem uma arma, que é a espada. Só tem a espada. Sabe porquê? A espada é a palavra, a espada é para atacar, a espada é para ferir. Mas não é só a espada que nós precisamos. Nós precisamos estar revestidos. Eu não sei se vocês entendem o que significa revestidos. Significa uma pessoa vestida e tornar-se a vestir. Ou vestir algo em cima dele. E nós temos um contexto espiritual sobre as vestes. A igreja é para ter vestes brancas, lembram-se? Vestes brancas que representam uma vida pura. Mas a igreja também é para estar revestida com as armaduras de Deus. A armadura de Deus. Por isso que o verso 13 diz: revestimos, põe lá por favor, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Amém. Então que nós entendamos nesta manhã que a igreja precisa, a igreja e tu individualmente, precisas de uma forma ativa estar vestido, revestido da armadura e também com a espada. Amém? Eu gostava que nós entendêssemos o versículo 10 do capítulo 1. O versículo 10 do capítulo 1. Salvo erro, olha, agora parece-me a mim que fala revestido. O capítulo 10, exatamente. Parece que perdi a citação, não pus o texto, mas acho que é Romanos. Vamos lá abrir Romanos. Romanos 10. Não é. Pronto, não faz mal. Vamos avançar para não perdermos o fio à meada. Amém? Ou será Coríntios? Já agora estou teimoso. Não é. Olha, pus o 10.1. Tem a ver com fortalecer-nos na força do poder do Senhor. Eu acho até que é o versículo 10 de Efésios.
por lapso, fiz a citação errada. Amém. No demais, irmãos, é isso, o versículo 10. Eu só pus 10, não sei porquê. O versículo 10 do capítulo 6 diz assim: fortalecei-vos na força e no poder, amém, do Senhor. Ou seja, nós temos que entender que a nossa vida é para nos fortalecermos na força de quem? Não é na força da tua carne, não é na força da tua sabedoria, mas é na força do poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então a igreja tem que aprender isto. Temos que nos fortalecer em Deus a fim de podermos. Agora sim, vamos a 2 de Coríntios 10. 2 de Coríntios 10 e versículo 4 a 6, que diz assim o texto sagrado: porque as armas da nossa milícia não são carnais, podem dizer amém? Mas sim poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas. Verso 5: destruindo os conselhos, olha o que diz a palavra de Deus, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Verso 6: e estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. A obediência é o que vinga a desobediência. Amém? Vamos voltar aos versículos atrás, faz favor. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Temos que ter um entendimento que Deus nos capacita com armas para vencer. Não tem a ver com pessoas, tem a ver com pensamento. Olha o que diz: poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que tipo de fortalezas? Não tem a ver com muros, não tem a ver com cidades, não tem a ver com uma guerra bélica. Tem a ver, como diz o versículo 5, contra destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Deixa ficar aí, se faz agora o versículo. Veja, nós estamos numa geração em que está um conjunto de ensinos, de práticas, de situações que são coisas que se levantam contra o próprio conhecimento de Deus. Eu dizia há dias a alguém uma coisa: diz-me por favor, se a Bíblia diz quando dois não estão de acordo não conseguem estar juntos, e se a Bíblia diz quem comigo não ajunta espalha, como é que eu consigo estar com alguém que está em absoluto desacordo comigo? Eu posso estar respeitosamente, humanamente, mas espiritualmente não existe. Isso aconteceu, sabe onde é que aconteceu isso? Isso aconteceu no céu, em que o próprio Lúcifer, anjo de luz, aquele que se rebelou contra Deus, alguma coisa aconteceu que ele foi expulso. Ele não foi expulso por ser santo, ele não foi expulso por estar em acordo, ele foi expulso porque ele entrou provavelmente em desacordo com Deus. Amém? A igreja tem que ser um grupo. Sabe que ontem estava partilhando que o avivamento da igreja, um avivamento forte, que faça a diferença na igreja no século XXI, ele só acontece quando um grupo, uma comunidade está unida em propósito. Não pode. Eu não concordo com isto. Eu não concordo com aquilo. Eu acho que é de outra maneira. Se não há um propósito unido, se o pastor não prega a santidade, se nós não pregamos uma vida santa e se não lutamos por vivê-la, Deus não se pode manifestar. Somos nós os impedimentos de poder Deus agir em nós e através de nós. Amém. A igreja tem que entender que a nossa guerra é uma guerra que também tem a ver com conhecimento. É mesmo. Eu há dias, quando comecei a escrever as verdades e tenho agora mais artigos para começar a lançar, são uns pequenos flashes de pensamento, porque aquilo daria muito para fazer um livro. Verdades com veneno, ainda não havia livro nenhum desses. Se calhar alguém me ouve e vai lançá-lo, mas não faz mal. Se eu penso para alguém que seja o reino de Deus beneficiado. Mas agora veja, é tão engraçado. A verdade é que serve para veneno, tal como o veneno de uma cobra, é a mesma palavra que usam contra Deus ou contra certas coisas que são Deus. É a mesma palavra que eu tenho que usar para ser o contra-veneno.
O veneno da cobra ou da víbora é do veneno que se extrai o antídoto. Amém? E não tem, irmãos, há uma coisa que a igreja não pode ficar calada. É contra aquilo que é o conselho e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Amém? Porque o objetivo da mensagem de Deus é levar a nossa mente a ficar e o nosso entendimento a se ficar cativo à obediência de Cristo. Olha o que diz as 6 áreas da armadura de Deus. Os lombos, diz o versículo 14 do capítulo 6, tem a ver com a verdade. É certo? Os lombos tem a ver com o ensino da verdade. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. A couraça tem a ver com uma vida justa. Os lombos têm a ver com o conhecimento. Onde é que ficam os lombos? Quem é que quer dizer? Vá. Onde é que fica? Exatamente. Tem a ver com uma proteção, certo? Tem a ver com algo onde estão os órgãos vitais. Os lombos e a couraça da justiça também, em que nós temos que entender que se temos a verdade não se dissocia da justiça. A igreja, o cristão, a pessoa que vive com Deus, ela tem que viver preparada com a verdade de Deus. Irmãos, há uma carência. Eu tenho notado ali com o meu Mateus, que eu te chamo Davi, que é uma área espiritual. E eu digo, Davi, o que é que tragas a Bíblia? E há bocado estava a dizer à mãe e ao pai, vocês já viram que qualquer dia a internet vai ser alvo de ataques cibernáuticos? Qualquer dia queremos ligar à internet, podem-nos tirar tudo e vocês não sabem pegar no livro. Pega na Bíblia, traz a Bíblia, pega na Bíblia, não faz mal que nos chamem caducos, mas traz o livro. Amém. Traz o livro, a palavra de Deus, Jesus leu pelo livro. E tal, eu sou hoje eu lia pela internet. Tudo bem, lia por sistemas de aplicações iPhone ou qualquer outro sistema. Irmãos, tudo bem, eu não tenho nada contra o próprio uso. E nós estamos a usar a internet para difundir a palavra de Deus. Mas não existe um livro. Um corte de energia, um corte de qualquer coisa, ficaremos sem livro. É verdade. Compra a Bíblia, tem Bíblia em casa. Se há livro que puderes comprar é a Bíblia e tudo aquilo que pode ensinar saudavelmente sobre a Bíblia. Mas a verdade, irmãos, e eu não sei se os irmãos sabem, ou talvez seja eu que sou viciado. Eu lendo no iPhone, ou lendo num tablet, ou lendo no computador, não é a mesma coisa que lendo num livro. É verdade. Fixe de outra maneira. É mesmo. Eu não sei, talvez os jovens já não digam o mesmo que eu, respeito isso, mas não percas a oportunidade de vir com a tua Bíblia para a igreja. Glória a Deus. A arma também é arma, a Bíblia também é arma. A couraça da justiça, a igreja tem que viver de uma forma justa. E ser justo, irmãos, é não permitir injustiça. É ter um padrão. Podes até nem gostar muito de certa área do padrão que a ICID possa desenvolver, mas é o padrão dela, tens de respeitar. Verdade. Amém? Outra área é calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Irmãos, nós, igreja, temos que estar calçados para caminhar a caminho de ganhar vidas para Jesus. Amém? Não é só estar na igreja e ir para a rua. Quantas vezes nós quisemos fazer eventos na rua e fizemos alguns? Quanta distribuição de literatura nós já fizemos? A divulgação através da rádio. Ainda há dias a minha mulher teve uma senhora lá onde ela, no ginásio, e alguém lhe perguntou: posso falar consigo? Pode. É a senhora que é a Dona Isabel que está a fazer o programa da rádio? Sou. Olha, eu e o meu marido ouvimos todos os sábados. Glória a Deus. Amém. Temos uma igreja desconhecida na rádio. Temos uma igreja desconhecida e vamos ter outra desconhecida. Um grupo de pessoas. Não é uma igreja, é um grupo de ouvintes. Que no tempo certo, Deus pode levar as pessoas a virar e seguir ao outro lado qualquer. Amados, nós temos que, na terceira idade, já fizemos pregação em lares da terceira idade do Conselho de Orem. Já orámos por muitos idosos, provavelmente muitos foram para Deus por nossa causa, porque anunciámos o Evangelho. A igreja tem que estar preparada com os pés para pregar o Evangelho. São armas poderosas. O escudo da fé, o que é isto, meus amados? Para que é que serve o escudo da fé? O escudo não é uma arma, é uma defesa.
Hoje o escudo, vejam o que é que hoje os países têm. Tem mísseis e antimísseis. Certo? É um escudo. A igreja tem que ter o escudo da fé. Tu tens de ter. Porque sem fé, não só não agradamos a Deus, como sem fé não conseguimos vencer os inimigos. No tempo em que se conquistava e se fazia missão de verdade, hoje não se faz missão. Hoje esvaziam-se igrejas com o termo missão. Vêm missionários para zonas que já há 20 igrejas, abrir mais uma igreja, mas não é para ganhar almas. Primeiro ganham as almas das outras igrejas e depois há que podem vir a ganhar algumas. Isso não é missão. Missão é ir para a África, missão é ir para lugares onde o Evangelho não chega, missão é ganhar almas para Jesus Cristo. Portugal não precisa de missionários. Sabe o que é que Portugal precisa? De igrejas fortes, com outros nomes, que digam: Pastor Paulo, você quer que eu abençoe a sua igreja e mande para aí um homem de Deus para ajudá-lo a crescer, a fortalecer a sua igreja. Isso é assim, pode ser missão. Glória a Deus. Missão não é esvaziar igrejas à custa de outras. É mesmo. Vocês estão cá, isto é para quem quiser ouvir. Isso não é missão. Isso é algo colher em terreno de outrem. Os nossos pés de missionários, sabe quem é o missionário que nem Ciro és tu, sou eu. Aqui conquistando o nosso vizinho, conquistando o irmão ao lado da nossa casa, conquistando os nossos inimigos, amando os nossos inimigos. Mas não, hoje, meus amados, anda para aí umas ondas de coisas estranhas, falando de coisas estranhas. Eu ontem também partilhava, ontem tive um dia de partilha muito agradável. Que a minha missão não é abrir 50 igrejas ou 1000 igrejas. A minha missão é conquistar o conceito que Deus me deu para conquistar. É pastorear o conceito. Porque abrir igrejas por aí, onde há tanta igreja, sejam irmãos boas ou menos boas, tendo uma visão ou tendo outra, isso não é aquilo que Deus tem como plano. Deus não quer as igrejas umas contra as outras. Deus não quer pastores uns contra os outros. O que Deus quer é que a igreja se ajude. Amém? Por isso Paulo dizia: a igreja de Laodiceia, a igreja em Coríntios, a igreja em Éfeso. Não é as igrejas, é a igreja. Porque Deus só vê uma igreja. Mas como hoje o reino de Deus não está a ser divulgado e difundido da forma que Deus quer, mas está a ser difundido da forma que alguns querem, porque fizeram da igreja o seu negócio, o seu império. Por isso que hoje há pastores que não querem ser pastores numa cidade de muitos anos. Sabe porquê? Porque ter unção, ter graça, ter palavra de novidade, ter uma palavra certa para a gente que me ouve há 20 anos, só com unção. Glória a Deus. Não há teatro. Tem que haver unção, tem que haver revelação. Sabia disso? Agora, mas não, há muitos que também só querem ser pregadores internacionais. Eu acho que Deus tem ministérios assim, não tenho dúvida. Mas esse homem tem que ter uma igreja onde presta contas. Agora, nós temos que preparar o Evangelho da paz. Temos que divulgar o Evangelho aos nossos amigos. Nós somos evangelistas neste lugar. Mas o escudo serve para nos defender dos ataques do inimigo, diz o versículo 16. Amém? Olha o que diz o escudo: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos dos inflamados do maligno. Se alguém se levanta contra a unidade da igreja, se alguém tem coragem de pôr pais contra filhos, se alguém tem coragem de diminuir a força de um casamento, por um pretexto de palavra de Deus ou de não sei o quê, esse alguém está lançando dardos inflamados do maligno. E hoje estamos a ver uma época em que nós abrimos a internet e vemos cada coisa, ouvimos cada coisa, ouvimos pessoas a falar mal das comunidades, ouvimos pessoas a dizer que não é preciso igreja, preciso é ter Jesus no coração, ouvimos coisas a atacar a falta de poder das igrejas. Irmãos, nós temos que ter cuidado em nosso coração, porque há gente conformada com esse tipo de situações. Há gente que simplesmente se irrita quando alguém ouve, quando alguém fala aquilo que não vai ao encontro dos seus desejos e pecados. O capacete da salvação
Meu amado, sabe porque é que fala aqui o capacete? O capacete da salvação tem a ver com a mente. E a salvação inicia num processo mental, sabia? Primeiro eu entendo a palavra, depois eu deixo a palavra ao coração. Por isso que nós temos que ir pelo intelecto. Há pessoas que querem salvar vidas pela emoção. Eu tenho martelado isto ultimamente. Mas o capacete da salvação significa que eu tenho que pôr algo que me traga proteção à minha mente. Mas algo que traga entendimento. Por isso que nós temos que entender. Por isso que começámos a ler e lemos o texto de Coríntios 10, 4 e 5 e 6. Por causa do entendimento. Para que todas as mentes sejam cativas a Cristo. A mente que nós temos, ela tem que entender a palavra de Deus. E não tem que entender como a gente acha ou como alguns dizem. Tem que entender como Deus quer. Por isso que, quando lemos a palavra, nós devemos buscar em Deus sabedoria para entender. Só que há pessoas que não. As pessoas leem, não entendem e passam ao lado. Tu deves buscar a revelação de Deus para entender a palavra. O capacete da salvação é a palavra de Deus. Por isso que o Senhor nos diga uma coisa. O que é que Jesus fez? Ensinou-nos: ido por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado. Tem que ter com o intelecto. É acreditar. Pregai. E depois diz: ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho dito. Isto tem a ver com o quê? Com o entendimento intelectual. Eu tenho que entender aquilo que Jesus falou. Eu tenho que entender a sua palavra. E guardar. E guarda-se aonde? A palavra no coração. Deus disse logo em Êxodo: ensina ao menino o caminho em que deve andar. Quando caminhares no caminho, ensina-lhe a palavra. Grava na testa, na fronte. Quando estiveres assentado na porta da tua casa, ensina-lhe a palavra. A Bíblia diz: ensina ao menino o caminho em que ele deve andar, e até velho ele não vai se esquecer dele. O capacete da salvação tem a ver com, primeiro, com o conhecimento, tem a ver com o intelecto, depois vem a emoção. Só que hoje temos uma era de emocionalistas. Irmão, se eu for ver um teatro chocante, eu choro. Se for para rir, eu rio. Se eu estiver numa comunidade para levantar dinheiro para ajudar uma crise qualquer, um incêndio, uma família, se me fizerem apelos emocionais, não é intelectuais, é emocionais, eu no momento emocionado contribuo. Por isso que o governo proibiu a venda de produtos emocionalmente que podem pôr em causa a estabilidade da pessoa em termos financeiros. Aqueles produtos que se vendem emocionalmente. Por isso que a pessoa tem o direito a 15 dias depois ainda desistir daquele negócio. Porque emocionalmente ele decidiu, não intelectualmente. Não teve tempo de fazer contas. Porque esses peritos em vendas, eles são agressivos, emocionais, provam que aquilo é o melhor que existe. Não há melhor, e a pessoa vende. E a pessoa arrepende-se depois. Minha sogra teve um problema desses com um produto que ela comprou, mas depois lá conseguimos resolver o assunto. Por isso que o intelecto, o capacete da salvação, tudo começa numa área de conhecimento e não emocional. E hoje o povo anda em busca de coisas muito emocionais. É tão gira aquela canção, ainda que ele, se ele fizer, se ele fizer, Ele é Deus. Ele é Deus. Se ele não fizer, continua sendo Deus. Isto tem a ver com o intelecto. Não tem a ver com emoções. A nossa fé tem momentos emocionais, mas a nossa fé torna-se algo intelectual também. Eu sei que estou parecendo dizer um disparate. No momento em que eu creio em Deus, eu ontem partilhei, se eu não tivesse tido uma experiência real com Deus, se eu não tenho visto Deus a fazer tantas coisas em mim, nos outros e através de mim, eu provavelmente haveria momentos que eu punha em causa a minha própria fé. Porque quem não tem uma experiência com Deus no dia mau, não fica firme, como diz o texto. As armas de Deus e a armadura de Deus é para nos ajudar a resistir no dia mau. E o dia mau é o dia em que vem a morte, é o dia que vem um acidente, é o dia que tu podes ficar paralisado numa cadeira para o resto da vida. O dia mau pode ser um dia sem fim.
É a tribulação, é a crise financeira, é tudo. E há pessoas que provam que não têm uma real experiência com Deus, porque no dia mau elas afastam-se de Deus. Amados, que nós precisamos entender que o intelecto é a base que inicia um processo para eu ser salvo. Tive um jovem que deixou de vir à igreja, mas ainda cheguei a batizá-lo há muitos anos. Ele começou a assistir à minha célula em casa e eu expliquei intelectualmente como é que a Bíblia Sagrada foi escrita, os profetas, e ele ficou tão impactado com aquele ensino naquela célula, que foi a primeira célula onde ele assistiu, que ele começou a vir, trouxe a mulher e foram batizados. Logo mais deixaram, porque ele só se converteu no intelecto, não conseguiu descer a convicção ao coração, não construiu um relacionamento pessoal com Deus. E no dia que deu o primeiro dízimo ao Senhor, a mulher ralhou com ele. E foi um dízimo alto, ainda por cima. Ralhou com ele, a gente não faz férias, a gente isto, e foste voltar. E ele deixou de vir à igreja. Porque ele não tinha entendido, mas não tinha tido uma experiência real com Deus. Vocês estão a perceber? Há pessoas que intelectualmente aceitam Jesus, mas também param. Só têm o capacete da salvação. Não têm o resto. Vocês estão cá? E isso também é perigoso, como se calhar foi minha. Eu não me descuido. Não me descarto de poder, se calhar, ter sido mais sábio. Pode ter sido, olha, não sei. Só fica com Deus. Fiz o que sabia fazer. Muita gente só está com o capacete, outros só têm a espada, outros só têm os lombos da verdade, outros só têm a couraça da justiça, outros só sabem pregar o Evangelho, andar vestidos, calçados, para andar por aí, mas o resto não tem nada. São pregadores tão queridos, tão amorosos, e são tão bonzinhos esses. Não é só Evangelho. E a espada do Espírito? Versículo 7, não é? A palavra de Deus, que é a palavra de Deus. Eu queria, meus amados, que nós nesta manhã entendêssemos que é muito importante termos esta armadura, mas é também muito importante entender o que não está escrito aqui, que Deus deu como armas. O outro aspecto que eu gostava de salientar nesta manhã é uma das armas que não estão explícitas, mas estão implícitas. Tem a ver com o batismo com o Espírito Santo. A igreja tu não podes viver conformado em não ser batizado com o Espírito Santo. Amém. Ok? Se já entendeste que há uma necessidade, eis de entender que tens de buscar. Só que há pessoas que andam 20 anos na igreja, andam 10 anos na igreja e não buscam o batismo com o Espírito Santo. Eu descuidei-me um bocadinho, gastando tempo demais na armadura, que eu queria gastar 5 minutos. E eu queria a palavra, era a seguir. Mas olha, Deus é que sabe. Então, que nós precisamos entender, amados, que a igreja, ela foi chamada para ser batizada com o Espírito Santo. Abra comigo Mateus 3:11. É que muitas vezes nós nos conformamos em não ser batizados com o Espírito Santo. Eu em verdade vos digo, eu em verdade vos batizo com água, dizia o discípulo, o profeta João Batista, para o batismo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém. Parece que há aqui 2 batismos. Amém? Um é fogo, o outro é o batismo com o Espírito Santo. Claro que tivemos aqui alguém que parece que não entendia o que é o batismo com o Espírito Santo, ou não aceitava muito bem esta aplicação da palavra. Mas isso é pouco relevante. E o importante, irmãos, é entender que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Deus diz que nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Amém? E olha o que diz o versículo, em Marcos 1:8 também. Abra lá para mim, se faz favor. E depois prepara Atos dos Apóstolos, ou melhor ainda, Lucas 3:16, e depois Atos dos Apóstolos. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Lucas 3:16, por favor, também. Rápidozinho. Respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse
vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não foi só um discípulo que falou, não foi só Mateus, foi João que falou também. Amém? Olha o que diz ainda em Atos Apóstolos 1:5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias, que foi logo a seguir. Não conseguimos dissociar batismo com o Espírito Santo com o derramamento do Espírito em que as pessoas falaram línguas, que foi Atos Apóstolos capítulo 2. Não dá para dissociar. Jesus, ele disse isso. Está escrito. Então logo a seguir, no dia de Pentecostes, desceu um vento veemente sobre a casa e encheu a todos e começaram cada um a falar línguas que não entendiam e que Deus trazia naquele momento. O batismo com o Espírito Santo, amado, é uma arma espiritual do crente para poder desenvolver, para ficar capacitado para fazer a obra de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 15 a 17, Pedro, na casa de Cornélio, ele entendeu aquilo que estava escrito sobre o batismo com o Espírito Santo. E ele revela, e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Lembram-se? Ao princípio. Mais. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Glória a Deus. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem é e tem eu para poder resistir a Deus? Meus amados, o batismo com o Espírito Santo é uma arma que a igreja do século XXI precisa. Se tu não tens, se tu não foste batizado, tu podes ser. Eu fui batizado quando tinha 10 anos. Eu estava orando com uma criança da minha idade na sala daquela senhora Marta, que foi a minha mãe espiritual, e eu ali fui batizado com o Espírito Santo. Comecei a falar línguas maravilhosas, fiquei tão radiante. Quando saí daquela casa, continuei a falar línguas. Era uma criança de 10, 11 anos. Eu fui cheio do Espírito Santo. Amados, o ser cheio do Espírito Santo, o falar línguas, o batismo com o Espírito Santo, é algo que tu tens que buscar. Por isso o apóstolo Paulo é o bom dizer para buscar com zelo os melhores dons, lá em 1 Coríntios 12, 31. A igreja tem que buscar com zelo os melhores dons. E um deles, meus amados, é as línguas. A diversidade de línguas, a interpretação das línguas, a profecia da igreja. Irmãos, que nós possamos entender isto. Se por um lado tem que ser batizado, por outro lado eu tenho que buscar como armas. Se eu já tenho o escudo, se eu já tenho o capacete, se eu já tenho os lombos, já tenho a couraça da justiça, se eu já tenho os pés calçados na preparação do Evangelho e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, eu preciso ser batizado com o Espírito Santo. Amém? Eu também preciso buscar com zelo os melhores dons para que a igreja possa crescer, para que a igreja possa ter armas poderosas para curar os enfermos, libertar os processos, para poder fazer a obra de Deus. Isto é um trabalho, irmãos, individual. A igreja pode num todo fazer seminários, orar por quem não é batizado, como vemos nos apóstolos, eles oravam e as pessoas eram cheias, mas também podes tu ser batizado em casa. Glória a Deus. Por isso que a igreja tem que buscar com zelo os melhores dons. Amém? Não é possível viver um cristianismo conformado sem ter estas áreas que estamos a estudar nesta manhã. Alguém está cá nesta manhã ainda? Amém. Faz sentido o que você está a ouvir? Com certeza. O irmão quer mais. Então busca. Amém. Abriu 12, 31, portanto procurai com zelo. Leia o capítulo 12, há pouco tempo falámos sobre os dons do Espírito que podemos buscar com zelo. Dons de poder, dons de revelação, dons de conhecimento, dons de... irmãos, Deus tem lá 9 dons para distribuir à igreja como quer. E eu sempre ensinei e vou ensinar, o melhor dom não é o de cura, como alguns querem. O melhor dom de Deus é aquele que eu preciso para o momento certo. Posso precisar de revelação. Deus dá uma revelação para abençoar uma vida. Posso precisar do dom de sabedoria. Posso precisar... Não há nada melhor que é chegar ao pé de alguém, olhar nos olhos, e se Deus nos quiser revelar alguma coisa, e falar àquela pessoa tudo que aquela pessoa precisa.
o nosso evangelismo será mais eficaz. Podemos fazer muitas coisas bonitas, giras, saudáveis, como já fizemos, mas se nós não buscamos com zelo os melhores dons, se não estamos vestidos com a armadura de Deus e com a espada do Espírito, se não estamos cheios do Espírito Santo para fazer a sua obra, como Pedro e João na Porta Formosa, olhou para o homem, ele não necessitava de dinheiro, ele também não necessitava de uma palavra de sabedoria, o que ele necessitava era o dom de cura para curar o homem. É isto que nós temos que ter. Amém? Temos que buscar, irmão. Só que nós estamos vivendo uma época de conformismo. Estamos vivendo conformados sem as armas espirituais. E somos muitas nós. Algumas só têm os pés para evangelho. Outros têm muita sabedoria intelectual. Têm o capacete. Foram salvos. Percebem muito de Deus. Outros é a justiça de Deus. Deus é justo, pastor. Tem que matar aquele crente ou pô-lo fora da igreja. É? Já quiseram fazer isso muitas vezes. Com certas pessoas. Enquanto tiver aquela pessoa na sua igreja, eu não vou à sua igreja. Então não vai. Você vai ver, se Deus deixar abrir a janelinha do céu, Ele vai estar no céu e vocês vão estar no inferno. É tanta justiça. Irmãos, não há amor sem justiça, nem justiça sem amor. Glória a Deus. Mas a verdade é sempre a verdade, e a verdade é como uma espada de dois gumes que chega à alma e faz uma divisão. Sabe porque é que divide? Quem é que sabe? O que é que faz uma divisão? Alguém sabe porque é que deixa? É que muita gente não sabe. Porque quando a espada de Deus entra na nossa vida, divide o errado do certo. É verdade. Mas se tu quiseres misturar, tiras a espada. Começas a misturar o verdade com a mentira. Mas quando Deus entra, quando entra o capacete, entra a verdade, os lombos, entra a justiça, entra os pés calçados, entra o escudo que nos protege dos dardos inflamados do maligno, a espada da verdade, para poder, está escrito. Até Satanás veio com o que estava escrito em Jesus, mas Jesus também está escrito, meu aldrabão venenoso, tens verdades venenosas. Eu vou dizer ao Paulo Ferreira, daqui a 21 séculos, para ele ensinar sobre verdades venenosas, todas iam pôr na cabeça dos crentes. Glória a Deus. Até o diabo usou isso, com Jesus está escrito. Anda aí tanta gente a dizer que está escrito tanta coisa. Meus amados, eu creio que hoje estamos a viver uma época que muita gente pensa que está bem, está totalmente errado. Porque falam e andam com tanta coisa que está escrita e se esquecem de tantas coisas que também estão escritas. Vocês entendem? Olha, Deus nos quer dar os melhores dons. Deus nos quer dar poder. A igreja precisa de poder. Irmãos, o poder de Deus para a igreja não é para nós sermos capacitados para que as pessoas olhem para nós e digam: oh, que homem de Deus. Eu desejo que cada um de vocês assentados neste lugar e aqueles que puderem estar a olhar através da internet, Deus vos possa usar com poder. Eu não me importo de ser só o pregador, vocês orarem para os enfermos e serem curados. Eu não me importo ser só o vosso pastor, tadinho do pastor Paulo, ensina tão bem, tem tanta fé, não faz milagres, mas faço eu. E o pastor Paulo fica contente. Amém? Porque isto não tem a ver, irmãos, Deus distribui como quer. É mesmo. Amém. É? Ele distribui como quer, não é como eu quero. Eu devo ter a submissão do servo. Eis-me aqui, Senhor, faz em mim a tua vontade. Amém? Então, que nós possamos nesta manhã estar capacitados desse poder. Olha o que diz Lucas 10, 19 e 20. Em Lucas 10, 19 e 20, o Senhor trouxe uma palavra incrível para a nossa vida. Amém? Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Nada vos fará dano. Mas não vos alegreis porque vos sujeito no espírito. Alegrai-vos antes. Aleluia. Amém. Querem ler comigo?
por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Porque há muitos que fazem estas coisas. Eles não fazem. Eu vou-vos dizer o que é que acontece com essa gente que Jesus vai dizer que não os conhece. Eles souberam usar uma verdade, levar a multidão que os escuta a ouvir a verdade, e essa multidão que ouve aciona a fé. Por isso que Jesus disse: vai, tua fé salva. Porque quando eu prego, eu ou vou gerar fé ou vou gerar incredulidade. Ou não é? Então, se vocês tiverem fé, Senhor Jesus, eis que vos dou poder. Mas não fiquem tão alegres por causa disso. Mais importante que o poder é o vosso nome. Está escrito no livro do céu. Veja Mateus 10, 9 também e Hebreus 2, 4. Hebreus 10, 9 diz: não pessoais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. 10. Pois sim. O verso 10, por favor. 10. Nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno de hospedar-vos. Aí, até que eu vos retirei. E quando entrares em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, deixa sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Isto para dizer, irmãos, nós somos enviados com poder, com unção, mas nem sempre nos vão receber. Nem sempre vão querer ouvir-nos. Nem sempre vão aceitar. E nós simplesmente temos que sair. Ai, pastor, você foi àquela terra, ou falou que aquela pessoa, ela rejeitou. O problema é dela. Vou dar oportunidade a outros. Amém. Se naquela porta, a porta não se abriu, vou procurar outra. Porque a minha missão é de ir pregar, anunciar, levar o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Para terminarmos, amados, eu gostava de que pudéssemos entender que outra arma importante para a nossa vida é, sem dúvida, o caminho da nossa intimidade com Deus. 1 Tessalonicenses 5,17 diz que orai sem cessar. Se nós queremos estar carregados desta arma de Deus, desta capacidade para vivermos um evangelho ativo e forte, só uma vida de oração. Não tem amém, não? Amém. Porque orar é uma coisa chata. Orar é estar de cara no chão, ou na cadeira, ou na cama, e não se vê ninguém, pois não? E não se vê ninguém, e às vezes a gente adormece. Mas quando eu oro a sério, eu estou falando com Deus. Eu não estou falando com qualquer um. E a Bíblia é muito clara que nós devemos orar sem cessar. Jesus nos ensinou uma parábola em Lucas 18:1, algo tão grandioso do dever, diz lá o texto. Ele começa a parábola no versículo 1 sobre o dever de orar. Olha, e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Esta é uma das maiores armas que nós temos na nossa vida. Não custa dinheiro, não pago consultas, pode dizer amém? Amém. Não tenho que ter num lugar próprio. Eu posso orar em casa, no meu lugar secreto, posso orar na casa do Pai, amém? Que será chamada casa de oração, amém? Também posso orar no meu carro, pode dizer amém? Amém. Posso orar na casa de banho, ou não? Até pode dizer, ai Senhor, ajuda, isto está tão difícil, não é? E depois, existe o inferno, não é? Eu posso orar em todo lugar, no pinhal, no monte, em qualquer lugar. Eu posso orar em público, mas aquela oração mais profunda sou eu e Deus. E ali oro e ali adoro. São duas coisas distintas. Ali oro, ali adoro, ali louvo. Há quem mistura as duas, mas eu até entendo de forma diferente as duas. Louvar e adorar. Meus amados,
Quando eu quero estar revestido desta couraça, revestido da armadura de Deus, quando eu quero ter a espada do Espírito, quando eu quero viver cheio do Espírito Santo, com o batismo com o Espírito Santo, quando eu quero viver uma vida de cristianismo autêntico, oh meus queridos irmãos, este país vai ser abalado por nossa causa. Glória a Deus. E não é meu desejo abrir igrejas por todo lado. É meu desejo influenciar igrejas por todo lado. Amém. Porque essa história de andar a abrir igrejas por todo lado, não acredito que venha do coração de Deus. Vem do coração do homem. Há dias estava no Facebook, estou a ser muito concorrido agora. A primeira coisa que me fazem é pedir dinheiro. Os da África. E estava, quantas igrejas tem? Já estava interessado em saber quantas igrejas temos. Eu tenho todas as igrejas que há no mundo. São todas do meu Pai. Eu não respondo. Não vale a pena. Para que a gente pensa, irmãos? Há uma gentalha que só está interessado. Quantas pessoas têm na igreja que é para ver se vender CDs? Quantas para ver se tem boa oferta? Eu não faço parte dessa tropa. Quero ser amigo de todos. Mas essa tropa tem que se atualizar. Que ser verdadeiro cristão e servo de Deus não tem a ver com ser artista. Não tem a ver com ganhar dinheiro. Não tem a ver com nada. Tem a ver com viver sabendo qual é a perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que eu quero. Não quero ser artista de púlpito. Hoje estamos cheios de artistas de púlpito. Irmãos, eu creio que nestes dias da apostasia que a Bíblia fala, ou não fala, destes dias em que se trairão uns aos outros, fala ou não fala? Nestes dias em que pais serão contra filhos e filhos contra pais, em que os maiores inimigos de nós e da nossa fé é a própria família, fala ou não fala? Nestes dias em que Jesus disse que se não abreviasse a sua vinda, ninguém se salvaria, fala ou não fala? Nestes dias que a Bíblia diz que quando o Filho do Homem vier à terra, encontrará fé na terra, fala ou não fala? O que é que nós queremos se não encontrar pessoas que falam de Deus e não têm Deus? O que é que nós queremos se não viver numa sociedade tão complicada? O que é que nós queremos? Queres fazer parte da Igreja de Jesus? Ser fiel. Assenta aos pés. Tem o teu pastor e presta-lhe contas. Busca Deus. Há dias alguém pôs no Facebook 1 minuto de um pregador. Que palavra bonita num minuto. Tenho que aprender a pregar num minuto. Em que ele diz ser fiel, ser íntegro. Não foi? Ser íntegro. Que jovem incrível. Que deu a palavra. Não sei, não ouvi nada. Eu ainda só ouvi aquilo dele. 1 minuto. Não ouvi o resto. Mas que palavra, que momento de minuto maravilhoso. Irmãos, o que tu queres de Deus? Eu quero viver inconformado. Inconformado. Eu quero viver inconformado com tudo o que estiver errado na minha vida. Eu quero viver com as armas de Deus. Amém? Eu quero estar sentado a almoçar com alguém e ter palavra de vida eterna. Eu quero estar ao pé de um paralítico e ter revelação de Deus que aquele homem precisa se levantar. E o Espírito Santo dizer-me, vai e levanta o meu nome. Isto é que eu quero. O resto é fachada. Eu quero estar num lugar onde Deus pode ser honrado. Amar a sua palavra, porque ela é pão para o nosso corpo. Ela é alimento para a nossa vida. Amém. Amém. Eu quero ser pastor do povo que ama a palavra. E se há alguma coisa me faltar, olha, que falta o dom de cura, mas que não me falte a palavra. Porque o dom de cura é o que todos querem. Porque é esse que traz negócio à igreja, é esse que traz multidão também. Mas se eu conseguir trazer multidões pelo amor de Deus, não é por aquilo que Deus faz, mas por aquilo que Deus é, aí a igreja vai ter tudo. Atos dos Apóstolos diz que nada faltava na igreja.
Amém? Vamos ficar. Vamos orar. Vamos buscar a